papai, olá mamãe, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Quimelo e eu sou psicóloga clínica e eu montei esse vídeo material que segue junto com ele para poder ajudar vocês, já que estamos vivendo um momento muito inusitado, que é esse processo todo de pandemia e as crianças em casa a maior parte do tempo, né? Eu sei que é difícil muitas vezes conciliar trabalho, as crianças e agora o processo todo da escola, né? Que eles estão tendo que fazer as atividades, as tarefas todos de casa. Além do mais, a gente tem a questão de ter que trabalhar fora e eu espero muito que vocês tenham que trabalhar, né? Porque teve muita gente que perdeu o emprego. E eu também entendo que tem a questão do lar mesmo, né? Fazer supermercado, arrumar a casa, fazer comida. Então, na verdade, o que acabou acontecendo foi uma sobrecarga aí de vocês durante esse período todo da pandemia, né? E eu acredito que isso ainda vai durar um tempo. Então, o objetivo aqui é que eu consiga atingir, assim, a necessidade de vocês no sentido de conseguir levar algumas dicas para melhorar esse convívio do dia a dia, tá? A primeira coisa que eu queria dizer é sobre rotina. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar do quanto ela é importante. Não sei se vocês sabem o motivo disso, mas a ideia da rotina é justamente a gente saber o que é esperado de nós, né? Ou então a gente ter programado aquilo que a gente precisa fazer. Então, vou dar um exemplo bem simples. Se a gente pensar, escovar os dentes após as refeições é uma rotina que a gente tem, que é da nossa saúde bucal, e ela ficou tão automática que a gente muitas vezes nem pensa sobre isso. Então, qual que é o ponto? A gente entendeu essa necessidade, né, de estar fazendo essa higienização bucal, e aí durante todos os dias a gente faz isso, faz de manhã quando acorda, faz após as refeições, faz antes de dormir, justamente para manter aí os dentes saudáveis. E aí a gente só entende essa necessidade porque há muito tempo nós fazemos essa prática, então desde pequeno até adulto. O que acontece muito, a gente muitas vezes espera que os filhos apareçam com essa noção da noite para o dia. E, por incrível que pareça, isso não surge do nada. Noção do que precisa ser feito, uma autonomia maior, uma independência dos pais é ensinado. O que eu quero dizer com isso? Que precisa ser estimulado para que essa criança desenvolva isso. Então, quando a gente tem a rotina montada, isso contribui para que a criança entenda o que é esperado dela. Vou dar um exemplo. Normalmente, a gente tem 4 períodos durante nossa rotina do dia a dia, né? Então, seria o período da manhã, o período da tarde, o período da noite e o período da madrugada. Durante a madrugada, normalmente a gente dorme, então esse período a gente quase nem tem noção dele. À noite é quando as famílias estão mais juntas, né? Que é quando tem o jantar, às vezes assiste uma novela, uma televisão, um filme, alguma coisa, que é o período aí, o momento em que a família consegue se reunir. Durante a tarde, durante a manhã, é o período que a gente está focado em quando ia para a escola, ir para a escola, quem trabalha, trabalhar e assim por diante. Então, qual desses eu vou mexer mais? Que é como o da manhã e o da tarde. Então, o que eu queria que vocês pensassem agora nesse segundo rapidinho? Primeira coisa, como é que é a rotina de vocês? O que eu quero dizer com isso? Como é o dia a dia? Que hora vocês acordam? Quem sai para trabalhar? Quem fica em casa? Quando que essa criança tem atividade da escola para fazer? Que momento que os professores entregaram o material e assim por diante? Normalmente as crianças tinham um horário para ir para a escola, ou era de manhã ou era na tarde, tá? E aí qual é a sugestão? Que o período que a criança ia para a escola, a gente mantenha esse horário para eles fazerem a atividade. Então, o que eu já percebi? Que algumas escolas passam que tem que ser feito e outras não. Para as que passam, é só seguir diariamente aquilo que foi falado. Para as que não passam as atividades, é só programar com o filho uma quantidade de páginas de cada área, né? Então, seria o português, matemática, ciências, ele faria por dia.
Por quê? Porque nessa hora eu ensino para ele que esse é o momento de estudar. Então, vamos supor que a criança vá para o colégio, para o colégio na parte da manhã. Então, ele pode acordar um pouco mais tarde, escovar o dente, tomar um café da manhã e aí, posteriormente, dedicar para fazer essas atividades escolares. Aí vai chegar o horário do almoço, ele almoça e a partir da tarde ele teria a disposição para brincar. Então, ele pode brincar tanto sozinho quanto com alguns amigos, claro, as famílias que aceitam receber aí algum familiar ou algum amigo. E aí a gente consegue deixar essa rotina um pouco mais organizada. Quando a criança ir à tarde, então ela provavelmente deve dormir na parte da manhã e à tarde seria legal ela dedicar esse período para a escola. Para os pais que saem para trabalhar, é muito difícil eles conseguirem acompanhar isso, né? Então, seria muito legal se quando vocês chegassem no trabalho, vocês conseguirem visualizar se a criança cumpriu ou não com o programado, tá? Para aqueles que conseguem ficar em casa e dar um suporte, o ideal é ajudar a criança a organizar o ambiente dela de escola, né? Porque é a nova escola que ela tem, e acompanhar se ela está fazendo ou não. Sempre importante colocar os afazeres, a responsabilidade primeiro e depois a atividade de lazer e distração. Porque o que acontece? Pense o seguinte, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito e que é legal, a gente tem vontade de parar? Eu particularmente não tenho, espero que você também não. Então, quando a criança começa a jogar, brincar, se distrair, se divertir, ela vai querer ficar na atividade legal e não querer ir fazer aquilo que é ruim. Então, para não gerar essa impressão de que estudar é ruim, o ideal seria ela fazer a atividade primeiro e posteriormente fazer as brincadeiras e brincar e assim por diante, tá? Justamente para ela ir desenvolvendo isso. E como que eu posso fazer isso de uma maneira dinâmica? Normalmente eu ensino os pais a fazerem isso numa folha de sulfite. Então você pega a folha de sulfite na horizontal, ela deitada, e aí você coloca os dias da semana e os períodos, então manhã, tarde e noite. E aí ali você coloca o que a criança tem que fazer, ok? Inclusive para as que são maiores, né, as crianças que têm aí um pouco mais de idade, você pode colocar também algumas contribuições que ela pode dar para casa, como arrumar a cama, guardar o próprio sapato, né, lavar uma louça e assim por diante. Outra dica que eu queria dar além da rotina, é muito importante que vocês, apesar desse momento assim muito turbulento, consigam conviver em família. A criança, o primeiro contato que ela tem do mundo é com vocês que são os pais. Então, vocês têm uma extrema importância para o desenvolvimento dela. E eu sei que rotina é saturante, né? A gente fica cansado, estressado, o trabalho muitas vezes cobra demais, a gente tem boleto para pagar, tem um monte de situações que acontecem que vão minando a nossa alegria. Mas não esqueçam que vocês estão aqui, né? Com seus filhos, com a sua família e que é importante esse convívio. Então, uma vez na semana, permita-se sentar no chão, permita-se brincar. Esse material que eu tô mandando são dicas de brincadeiras para vocês poderem fazer juntos, tá? E vamos tentar criar um ambiente agradável. Deixem essa criança interior surgir, ok? Assim vocês vão conseguir brincar, vocês vão conseguir se distrair e até dar um pouco de vazão para esse momento estressante em que nós estamos vivendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e no próximo vídeo a gente se encontra. Um beijo e até!